Olá, trader. Parabéns pela aquisição que acabou de fazer. O Robô Trader é uma incrível ferramenta de automação disponível hoje no mercado brasileiro. Antes de dar prosseguimento, é importante ressaltar que esses vídeos iniciais e os subsequentes serão voltados exclusivamente para a instalação, para melhor orientá-lo para a instalação, configuração e parametrização do robô. Porém, eles estão sendo gerados mais para suporte do material do manual de instruções que está no anexo de sua conta. Caso surjam dúvidas a respeito de qualquer ponto abordado nessas aulas, nesses vídeos, desculpa, vocês podem entrar em contato conosco por meio de nossos canais de comunicação. São eles o e-mail, nosso grupo no Telegram, no Instagram e o nosso contato no WhatsApp. Vamos lá? Então vamos seguir a lógica de mostrar para vocês, antes de entrar de fato na instalação, configuração e parametrização do DTrader, vamos mostrar para você o que é o DTrader, como que funciona, para quem ele é indicado, para quem não é indicado, quanto precisa para começar a operar. Essa é uma pergunta recorrente, por isso achamos interessante trazê-la para cá. Mostrar alguns pré-requisitos, perfil de investidor, a existência, a necessidade de ter uma conta em corretora e o uso do programa MetaTrader 5. Então vamos explicar mais adiante o que são esses elementos. Vamos mostrar como instalar e configurar, né, como já falei, e parametrizar o DTrader. E vamos levantar algumas recomendações importantes para que você tenha mais chances de sucesso no mercado financeiro. O que é e como funciona? Basicamente, o DTrader é um robô de operações automáticas, né? Então ele faz entradas e saídas de forma 100% automática. Ele utiliza como ativo o mini índice. O mini índice é uma derivação do índice maior, que é o índice Ibovespa. Ele inicia com essas três letras, né? É o WIN. Vou mostrar mais adiante a importância dessa sigla para identificar o ativo. Utiliza Price Action e alguns indicadores do mercado. Então, Price Action é basicamente a ação do preço. Então, dependendo do comportamento do preço ao longo do tempo, e esse tempo a gente pode determinar, vai ser gerado ou não um gatilho de entrada e saída. Então, por meio desse movimento que o robô vai estar operando. As operações serão curtas. Então, é um robô de operações curtas. É o chamado scalp. São operações rápidas que buscam poucos pontos. Por conta disso, ele tem uma característica de ter um alto volume de operações por dia. Então, dependendo do tipo de parametrização que o usuário venha a utilizar, ele pode facilmente ultrapassar as 100 operações por dia. Já acompanha uma estratégia testada. É importante frisar que caso o usuário queira utilizar essa estratégia, pode ficar à vontade, porém não garantimos que os resultados que obtemos em nossos testes, em nossas contas reais, sejam os mesmos na conta do usuário que vá utilizar. Porque o mercado ele tem as suas peculiaridades, ele tem a sua imprevisibilidade. Por mais que o robô esteja preparado para certas situações, a gente precisa contar com isso. E não garantimos que vai ter sucesso naquele período que o usuário vai estar utilizando. Os parâmetros são ajustáveis, então o cliente pode mudar vários parâmetros, tempo, pontos que vai buscar e outros. Ele somente funciona em conta netting. Não vamos explicar o que é conta netting, mas é o tipo de conta basicamente que a corretora já disponibiliza quando disponibiliza para você o MetaTrader. A gente vai mostrar mais adiante. E funciona tanto na conta real como na conta demo. Aqui é importante frisar uma coisa.
Geralmente recomendamos que o usuário rode o robô durante um certo período na conta demo, para que não tenha risco de perdas reais e que o cliente, que o usuário veja a performance do robô. Então, no momento que ele achar seguro para soltar, liberar o robô na conta real, aí ele pode fazer isso. Mas essa é uma recomendação que a gente costuma fazer para os nossos usuários e clientes. Como dito anteriormente, o robô de trader ele opera no mercado financeiro de forma 100% automática. E aí, dependendo do usuário, você pode parametrizar da melhor forma que você achar. Então, por conta disso, pessoas que não têm tempo de estudar ou mesmo de acompanhar o mercado financeiro, elas são indicadas a operar com robô de trader. Assim como pessoas que não têm nenhuma ou pouca experiência no mercado, ou quem já atua, mas não se considera um profissional. Também profissionais podem utilizar. Então, você deve estar pensando, por que um profissional vai querer usar essa ferramenta? Ele já opera, ele já atua. Basicamente porque muitos profissionais ainda operam de forma manual. Então, por que não utilizar um robô que faz as operações de forma automáticas e deixar rodando ali enquanto eu faço as minhas operações? Eu vou, parametrizo o meu robô ali, deixo ele rodando enquanto estou fazendo aqui outra operação, ou eu estou fazendo outra coisa enquanto eu estou no meu intervalo das minhas operações. Então, com essa lógica, o robô de trader é super bem-vindo para esses profissionais. É importante frisar o seguinte: os investidores que utilizarem o robô de trader precisa ter o perfil agressivo ou arrojado. É a mesma coisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses investidores eles aceitam perdas, mas buscando ganhos maiores dentro do mercado. Tá? Pessoas que pretendem ter uma outra fonte de renda, então o robô também é indicado para essas pessoas, e pessoas que têm dificuldade de seguir gerenciamento de risco. Aqui é um ponto que vale ser ressaltado. Muitas pessoas já operam no mercado há um tempo, muitas têm anos operando, mas não conseguem ter uma consistência de ganhos. Por quê? Porque às vezes está operando ali no manual e aí teve um dia de perda. Tudo bem, perdeu. Só que ao invés dele parar, porque, um parêntese aqui, é normal perder no mercado financeiro. Então vai ter dias de perda, só que o importante é você ser lucrativo no final. Não no final do dia, mas no final do período que você vai estimar, que você vai determinar ali. Tanto que tem uma máxima que fala o seguinte, que não precisa você ser perfeito, apenas lucrativo. Tá? Então voltando aqui, essas pessoas que não conseguem, que tem essa perda no dia, elas tendem a fazer o que a gente chama de trade de vingança e tentar recuperar aquela perda no mesmo dia. Só que muitas das vezes o que acontece é o contrário. Em vez de recuperar, a pessoa perde mais. E tem muita gente que acaba quebrando a gente chama de quebrar a conta, quando perde todo o dinheiro que está na corretora, fazendo trade de vingança. Então, o robô acaba colocando um limite para que isso não aconteça, né, com essas pessoas. Então, essa ferramenta também é indicada para essas pessoas. Falamos agora há pouco para quem o robô de trader é indicado, e agora vamos falar para quem que não é indicado. Basicamente, aquele investidor que busca lucros rápidos, lucros estratosféricos, quer lucrar todos os dias, não tolera nenhuma perda e não tem uma carteira diversificada, ou seja, ele pegou todo o dinheiro que tinha numa reserva e jogou para operar no mercado de renda variável, com day trade, utilizando o robô, bom, o day trader não é recomendado para essa pessoa, porque ele não vai se sentir confortável no dia que tiver o que a gente chama de loss, que é o prejuízo. Então o robô não vai conseguir ganhar todos os dias. Aqui eu faço um parêntese. Não existe um robô ou mesmo um profissional day trader
independente do seu nível de qualificação, não existe um que ganhe todos os dias. Nem o robô, nem o profissional. A mesma coisa o robô day trader. O que ele vai entregar é lucratividade. Ele não vai entregar operações perfeitas. Tanto que eu friso novamente a máxima de que no mercado financeiro não existe nada perfeito. Então o importante é ser lucrativo. Tá? Aqui eu trouxe um gráfico de um teste que a gente fez para o mês de junho. E aqui mostra claramente essa premissa. Então partiu aqui do 0 para pouco mais de R$1.000 de lucro ao longo de um mês. Só que ao longo de um mês tiveram algumas perdas. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tiveram 1, 2, 3, 4, 5 perdas. 5 perdas. E aqui teve o que a gente chama de drawdown, que é o rebaixamento máximo líquido do capital. Então foi de R$602. Isso quer dizer o seguinte, que se o investidor não tivesse R$602 em sua conta, pelo menos esse valor, o robô ia parar de operar por falta de recurso na conta. Então, teria que ter no mínimo esse valor. Mais à frente, vamos falar de quanto que é o mínimo que precisa para operar e outras questões envolvendo essa parte do robô. Olá, trader. Bom, para dar continuidade, para que o robô tenha acesso ao mercado financeiro, é importante que ele acesse a sua conta na corretora. Se você ainda não tem corretora, se você ainda não tem uma conta na corretora, é importante que você faça isso. Qual que é a importância da corretora nesse processo? A corretora basicamente é quem vai intermediar as nossas operações, né, a comunicação entre nós, usuários, e a Bolsa de Valores brasileira. Então, ela que vai ser quem vai enviar as ordens de compra, de venda e assim permitir que as operações sejam realizadas por meio do robô. Aqui eu vou fazer um passo a passo, caso você não tenha conta em corretora, para que você crie aqui peguei um exemplo, peguei uma corretora qualquer no sentido de ter várias opções, eu selecionei ela de forma aleatória. É Genial Investimentos, mas também existe a Rico, XP Investimentos, Clear, assim como outras. Vamos lá. Se você não tem conta, você vai procurar no Google Genial Investimentos, vai entrar aqui no site e vai clicar em abrir conta. Você vai preencher os dados, seus campos, esses campos que são relativos à sua pessoa, e dar continuidade. Eu não vou continuar aqui porque, como eu já tenho o cadastro, pode dar algum tipo de conflito. Então eu vou abrir minha conta que já está aberta aqui, tá? Quando você abrir a sua conta, você vai entrar nesse ambiente, você vai receber a sua senha eletrônica, o seu usuário, para você entrar tanto aqui na sua conta, né? E na verdade você vai receber uma senha eletrônica específica para permitir operações e depois para você habilitar a utilização do programa MetaTrader 5, que é a plataforma que vamos utilizar para instalar o robô de trader. Bom, essa é a página inicial da corretora da Genial Investimentos. Você vem aqui em ações e fundos, vai aparecer essas opções aqui. Em seguida você clica em plataformas. Em plataformas você vai procurar MetaTrader 5 aqui embaixo. Essas são algumas opções de programas para você utilizar, mas nós vamos utilizar o MetaTrader 5. É importante frisar que esse programa é gratuito. Praticamente todas as corretoras disponibilizam sem qualquer custo. Nesse caso aqui, cliquei aqui. Como eu já tenho ela habilitada, então aqui se eu fizer qualquer alteração, eu vou estar cancelando o meu acesso ao MetaTrader 5. Mas no seu caso, você vai colocar aqui
você vai selecionar a conta NETIN, tá? Colocar a sua senha eletrônica e contratar. Vai ter uma opção diferente da minha aqui, a minha está cancelar. Você vai contratar o MetaTrader 5 para utilizar o robô. Em seguida, você vai no seu e-mail, pegar os dados fornecidos pela corretora. Você vai ter um ID da sua corretora, que é o usuário, e você vai ter uma senha temporária para que você utilize no MetaTrader e faça as operações. Em seguida, vai chegar em seu e-mail o usuário, que é o ID da corretora, e a senha temporária, como eu falei para você. Essa senha, aliás, como o download do programa pode variar, dependendo da corretora que você fizer o cadastro. Caso você não consiga o link para baixar o MetaTrader 5, eu sugiro procurar no Google mesmo, digitar MetaTrader 5 e mais a palavra baixar. Você pode baixar, clicar nesse link, em seguida clicar para baixar o MetaTrader 5. Ele vai fazer o download aqui, normalmente. Vamos executá-lo. Não há segredo aqui. A execução é de um programa, é como um programa qualquer. Clicar em avançar. Para não ficar um vídeo longo, eu cortei parte do vídeo, esperei instalar. Vai abrir uma página, você pode fechar. Vamos aguardar abrir o programa. Bom, o programa abriu. Vou estender um pouco aqui a tela para que vocês tenham acesso visual à tela como um todo. Bom, essa é a tela do MetaTrader. Então aqui vários itens aqui vocês não vão utilizar. Então vocês podem fechar, por exemplo, isso aqui, janela de dados, deixar só o navegador aqui aberto, essa janela aqui de navegador. Aqui vocês podem fechar, testador de estratégia, deixar a tela limpa, assim. Bom, esse é o programa que você vai instalar o robô DTrader. Então, só para recapitular, vocês fizeram o cadastro na conta, aliás, vocês fizeram o cadastro, criaram uma conta na corretora, que é necessário para que você acesse a Bolsa de Valores. É necessário que você habilite e baixe o programa MetaTrader 5, e dependendo da corretora que você selecionar, eles podem ou não fornecer o link para que você baixe o MetaTrader 5. Caso não forneçam, você pode procurar no Google, baixar facilmente. É um programa gratuito, como eu já disse anteriormente, e você consegue com certa facilidade baixar o programa. Bom, dando continuidade, após vocês realizarem o procedimento de criar conta na corretora e chegar o e-mail para vocês com os dados de acesso ao MetaTrader 5, vocês vão, logicamente, finalizar aqui a instalação do MetaTrader, aguardar chegar nessa tela, né, como a gente viu no vídeo anterior. Em seguida, clicar aqui no arquivo, abrir uma conta, procurar, caso não apareça aqui Genial, já apareceu porque eu já fiz a busca anterior, apareceu Genial aqui, Genial Investimentos, que é a corretora que a gente vai fazer a conexão, avançar, selecionar aqui conectar-se a uma conta de negociação existente, colocar
o nome de usuário. Esse nome de usuário é o ID da sua conta. Então, vou colocar aqui na minha conta. E a minha senha. Aqui o tipo de esse servidor, o tipo de conta, a Genial fornece para o MetaTrader 5 apenas conta real. Então, se você quiser operar pela Genial Investimentos, você não vai conseguir fazer por meio de uma conta demo, né? Utilizando valores fictícios e tudo mais. Então, conta Genial é para você operar realmente só no mercado com dinheiro real, tá? Para esse exemplo eu estou fazendo aqui mais para orientá-los de como que a gente vai fazer a instalação no MetaTrader. Mas, por exemplo, caso vocês tenham conta na Rico Investimentos, quando você clica aqui, você pode selecionar o PRD, que é conta produção, né, conta com dinheiro real, ou vai aparecer demo. Se você quiser fazer as operações digamos que com dinheiro fictício, né, sem arriscar o seu patrimônio, pode colocar a versão demo que ele vai rodar normalmente. Tá bom? Feito isso, vamos clicar em concluir. Ele vai aparecer uma janelinha para que a gente mude a senha, tá? A gente vai criar uma senha nova aqui. Você pode criar a senha que melhor lhe convier. Dê um OK. E ele está conectado. Tá, mas como é que eu sei que está conectado ou não? Você vai guardar aqui embaixo, no canto inferior direito, ele ficar com um sinalzinho verde, que vai mostrar que está conectado. Enquanto isso, ó, conectou. Você pode fechar. Então, isso aqui mostra que de fato está conectada a sua conta na corretora. Tá? Esse sinal aqui, esse ícone é semelhante a um sinal de Wi-Fi. Está conectado? Tá? Chegamos então à tela do MetaTrader 5, já com a sua conta conectada. Vamos agora abrir o ativo em que vamos trabalhar. Antes, na verdade, de fato, instalar o robô, a gente precisa abrir o ativo que vamos trabalhar. Para isso, clique em Exibir ativos ou Ctrl U. Lembram que a gente comentou que o ativo segue uma nomenclatura, e aí o mini índice, que é o ativo que vamos trabalhar, inicia com WIN, então é a busca que vamos fazer. Segue um código maior, então reforço que aqui esse vídeo ele segue como suporte ao material impresso, né, ao material disponível no ambiente do aluno, e lá está melhor descrito o que é esse índice, como que a gente acompanha esse código para a gente ficar atualizando. No caso desse índice que eu vou colocar hoje, e hoje aqui são 10 de julho de 2022, segue o código WINQ22. WIN é o código do ativo, Q é o período que vamos trabalhar e que está operacional. No caso aqui, esse contrato, esse código, ele é válido até dia 17/8, e 22 é o ano. Feito isso, ele vai aparecer as opções, você vai clicar 2 vezes. Aqui, como eu já tinha selecionado, então ele fica amarelinho quando está selecionado. Tá bom? Dê um OK. Agora venha em Arquivo, Novo Gráfico, BMF, WinQ22. Feito isso, vai aparecer o gráfico do mini índice aqui. A gente pode ampliar, fica mais fácil de enxergarmos o ambiente, tá bom? E em seguida vamos pegar. Tem uma observação aqui que nesse ponto, se você não fez o download anteriormente, você pode fazer agora. Você vai no ambiente do aluno, baixe o DTrader 2.0, é um arquivo compactado, baixe também manual. Quando você baixar, vai vir esse arquivo aqui, na verdade esse aqui. Eu vou até deletar para facilitar a explicação.
vai vir somente esse arquivo aqui, né, considerando o robô, e vai vir separado o manual. Não baixei o manual, baixei só o robô para explicar essa fase da instalação. Você vai descompactar esse arquivo. Eu coloquei numa pasta qualquer, uma pasta que eu sei onde que está, mas é uma pasta qualquer, tá? E aí, em seguida, precisamos abrir a pasta do MetaTrader, em que vamos copiar os arquivos do robô para que ele rode na plataforma do MetaTrader. Para isso, clicamos em Arquivo, Abrir Pasta de Dados. Tá. Abriu aqui, você vai abrir a pasta MQL5 e aqui você vai copiar o robô, os arquivos do robô. Vai copiar todos, exceto, ou se quiser copiar também esse arquivo compactado, tudo bem, não tem problema. Eu selecionei todos, exceto ele, e vou copiar para cá, para esse ambiente. Tenham cuidado de não soltar esse arquivo, se você fizer o que eu estou fazendo aqui, não soltar em cima de alguma pasta, porque ele vai copiar para aquela pasta que você está direcionando. Aqui eu estou direcionando para fora dessas pastas aqui, tá bom? Vou colocar aqui fora, copiar, substituir, e ele substitui. Esse arquivo aqui, dtrader, e esse dtrader arquivos auxiliares, você vai colocar na pasta experts. Tá bom? Deixa eu só ver se ele foi para a pasta correta. Os outros foram para as pastas corretas. Foram. Tá, feito isso, pode minimizar as pastas que você acabou de trabalhar. Venha aqui nessa janela de navegador, clique em qualquer lugar e atualize. Quando você atualizar, já vai aparecer aqui o robô dtrader. Agora, para darmos continuidade à instalação do robô dtrader, é importante que você forneça o seu ID de usuário à nossa equipe de suporte para que a gente libere a licença para o seu robô. Tudo bem, mas como que você sabe, onde que você vê esse ID? Tem várias opções, tem vários locais que você pode verificar isso. Um deles é aqui em cima, tá? Essa numeração que aparece aqui em cima, na barra de títulos do MetaTrader 5, é o seu ID. Então, basta você informar essa numeração para a equipe de suporte para que eles façam a liberação da licença para você. Então, quanto mais rápido você fizer isso, melhor para você iniciar mais rapidamente as operações. Tá? Ou você pode fazer pelo próprio ambiente da corretora. Lá na corretora você consegue encontrar essa numeração dentro da parte de controle da sua conta, ou mesmo no e-mail que você recebe com os seus dados para acesso ao MetaTrader 5. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos liberar o acesso via domínio. Então você vai acessar um site para que você consiga ter a sua licença acessível. E para tanto, clique aqui em opções, clique aqui em permitir, habilite esses três campos aqui. Aqui você vai adicionar essa URL, né, esse domínio. Esse domínio, reforço, esse vídeo é um vídeo suporte para auxiliar a instalação com base no material no manual de instruções fornecido via ambiente do aluno. Nesse caso você vai colocar aqui licenças dtrader.online e dê OK. Feito isso, você vai já apareceu aqui o robô dtrader. Então você simplesmente ou clica 2 vezes ou pega ele e arrasta para cima do gráfico. Tem um detalhe aqui. Antes de você fazer isso, é importante você selecionar o tempo gráfico que você vai operar. Tempo gráfico, uma explicação rápida, é o seguinte. Cada barrinha dessa aqui representa a oscilação do preço num período.
Nesse caso aqui, cada barrinha dessa, aqui a barrinha preta indica que o preço iniciou aqui em cima, oscilou e parou aqui embaixo. Aí abriu a outra barrinha. Essa barrinha, cada barrinha dessa é chamada de candle. Essa barrinha aqui abriu aqui embaixo, o preço abriu aqui embaixo, oscilou durante 1 hora, está aqui selecionado 1 hora, H1, e aí parou bem aqui. E aí o candle seguinte se abriu. Então essa é a sequência e essa é a lógica desse gráfico aqui. Geralmente o robô, logicamente a depender das configurações que o usuário vier a fazer, mas a estratégia que a gente adotou, padrão, ela utiliza o gráfico de 1 minuto. Ou seja, em 1 minuto o preço oscilou, formando essas barras, esses candles. Tá? Clica aqui no DTrader, ele vai aparecer. E aqui a gente vai para a fase de parametrização. Precisa selecionar aqui esses campos, deixar todos habilitados. Aqui na aba comum, tá? Depois em dependências também deixar habilitado esse campo aqui. E aqui o campo de parâmetros. Aliás, na aba parâmetros, você precisa configurar o robô. Essa aqui é um vídeo específico, mas eu vou, a princípio, abrir uma estratégia que já é padrão, que já vai no robô DTrader, mas para exemplificar aqui. Nesse caso, a gente tem, eu vou abrir aqui, abriu os parâmetros, dou OK e o robô abre normalmente. Então, dando continuidade às nossas orientações, aqui esse é o ambiente, vou inclusive fechar aqui essa janela do navegador. Caso eu queira abrir, eu venho em exibir navegador, tá? Vamos fechar aqui. Aqui eu posso apertar no botão mais ou menos para ele ir aumentando ou diminuindo o gráfico. Aqui nós temos o gráfico, tá? Que aqui é o preço oscilando ao longo do tempo, representado por candles, também são velas, né? São essas barras. Quando a barra for azul, o preço é um candle de compra, ou seja, o preço subiu. Quando a vela, o candle, for vermelho, o preço oscilou, mas ele fechou para baixo, no ponto de entrada, ou seja, um candle de venda. Aqui tem um painel de resumo das operações do dia, do mês e o total desde o início da instalação do robô. Aqui, quando tiver o mercado aberto, ele mostra a posição, se está uma posição comprada, uma posição vendida, o resultado daquela operação que está aberta. Isso não representa o seu resultado do dia, tá? É só o resultado parcial de uma operação, de uma única operação que ele entrou naquele momento. Então, vai ser comum você ver, vamos supor, que você vai estar com o resultado do dia aqui, um exemplo, tá? Vai estar com R$56. E aqui no resultado ele pode estar oscilando um valor maior que 56, negativo. Ou seja, porque o preço está indo na contramão da sua meta, do seu objetivo daquela operação. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? E o robô vai fazer as operações para que ele consiga buscar aquilo ali e fazer aquela operação tornar positiva para você. Então isso é comum de acontecer. Eu vou clicar, caso você queira fechar o robô, tem um detalhe aqui importante. Se você deixar esse sinalzinho, vou clicar, clicando em cima muda aqui, ó. Se você deixar esse sinal aqui da forma que tá, como se fosse um play, o robô está apto a rodar. Quando abrir o mercado ele vai rodar. Se deixar assim, ele não vai rodar, ele não vai operar, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto, para eu mostrar para vocês as opções de parametrização. Para isso, clique com o botão direito em cima desse chapeuzinho aqui do DTrader, tá? Propriedades de DTrader. Vai aparecer essas opções para parametrização. E aqui você vai colocar
o seu nome, isso aqui é facultativo, se quiser você coloca. Aqui o lado operacional, geralmente colocamos compra e venda, ou seja, ele vai atuar tanto na compra quanto na venda, mas se você não quiser, você pode fazer com que ele atue somente compra, somente venda, ou nenhum nem outro, mas nenhum nem outro é melhor você deixar ele desligado. Esse número mágico é o ID, não, é o identificador do robô. Isso aqui é se você quiser rodar esse robô em outros ativos ao mesmo tempo. Então, é possível, a gente vai disponibilizar essa versão para outros ativos e aí vai ter essa finalidade. Aqui para configurar o horário, aqui como eu coloquei no setup, né, na estratégia que já acompanha, que eu reforço aqui, não é uma recomendação que você use essa estratégia, o ideal é que você configure da melhor forma que você achar e assim opere de forma bem pessoal no mercado. Mas aqui com o setup ele já colocou aqui o horário, então começa às 9h10. Então lembrando que o mercado financeiro aqui no Brasil, ele abre às 9 da manhã, fecha às 6. Esse horário também pode oscilar dependendo do momento do ano. Eu vou dar continuidade agora no vídeo seguinte. Continuando, então aqui o horário. Esses campos aqui, Stop Móvel e Break Even. Bom, o que é Stop Móvel? Stop Móvel é quando o preço vai contra a sua operação, ou mesmo, na verdade é o contrário, quando o preço vai a favor da sua operação, vamos supor, o robô entrou quando, no caso não o preço, mas quando a pontuação estava em 100 mil. Então quando pulou para 100.010, ele criou um ponto de saída, e aí o preço subiu mais. Se o preço subiu mais e voltou, quando ele voltar, essa saída dele vai ser no 1.010. Então é como se fosse uma garantia de que quando o preço for a favor da sua operação, você vai sair com um pouco, mas você vai sair positivo, tá? Semelhante é o break-even. O break-even, ele é como se alterasse a sua entrada. Eu esqueci de falar aqui do stop móvel. Então, à medida que a sua operação, a pontuação, o preço, a pontuação vai subindo, o stop é móvel. Ele vai subindo. No caso aqui, ele vai ser ativado quando chegar em 12 pontos, mas ele vai andando a cada 12 pontos. Aí ele vai andar 10. Então, 12 pontos para cima, se ele entrar comprado, ele vai mover 10 pontos para cima. Se ele andar mais 12 pontos, ele vai movimentar mais 10 pontos. E assim sucessivamente. Tá? Break-even, a lógica é parecida e funciona da seguinte maneira. Quando o preço está subindo, vamos supor, você quer que o preço suba, você entrou comprado. Você entrou na operação, o preço começou a subir. O preço, no caso, a pontuação aqui no mini índice, começa a subir. Se ele começa a subir, quando ele atinge um preço de ativação, no caso 11, ele vai ativar. Mas vamos supor que ele está subindo mais. Ele vai ativar, ele ativou ali no 11 e ele já move a sua saída no 10. Mas vamos supor que ele continua subindo, foi para 50 pontos, 60 pontos. Ele vai continuar andando? Não, não vai. Ele vai deixar a sua entrada ali no 10. Tá? Então, são algumas ferramentas que trazem uma garantia de que você vai sair daquela operação com gain, que é com lucro. Pequeno, mas sai. Tá? Beleza. Aqui tem alguns elementos que você pode colocar. O número de operações de negociações, no caso, com perda, com ganho. Se você quiser limitar isso, você tem essa possibilidade aqui. Então, se você quiser, não, eu quero fazer somente 2 operações no dia, você vai e coloca aqui 2 operações. Vou até aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Se quiser 2 operações com ganhos no dia, você pode ajustar. Não, eu quero 2 operações com ganhos. Então, coloco o número 2 aqui.
e ele vai seguir isso. Quando ele bater 2 operações, ele para de operar. Tá bom? Aqui o objetivo diário, você pode colocar R$50 por dia, você pode colocar R$100 por dia, tá? Objetivo semanal, objetivo mensal. E aqui é importante falar o seguinte, no mercado financeiro a gente precisa colocar uma meta de ganho e uma meta de perda. Para buscar aqui os R$100, nos testes, essa estratégia inclusive, alguns usuários nossos utilizam, ela traz consistência, tá? Por mais que a primeira vista não seja coerente, então você tentar buscar 100 pontos, mas se perder, perde 250, não faz sentido. De fato faz, porque o poder de acerto dessa estratégia é muito alto. Então você consegue ter lucratividade com essa proporção de ganho para perda, tá bom? E a mesma coisa aqui, tem uma trava de ganho e uma trava de perda. O que são esses elementos? O que são esses parâmetros? Trava de ganho é se em uma operação que está aberta, ele entrou uma operação. Aquela operação que está aberta, se bater ali, vamos supor, colocar ali isso aqui, R$100. Se eu colocar R$100, quando ele bater, eu estou ganhando R$100. Chegou nos R$100, ele fecha a operação. Aí ele espera dar sinal para a operação seguinte para que ele entre. A mesma coisa a perda. Se atingir numa determinada operação 250 aqui nesse caso desse exemplo, ele vai fechar. Tá bom? Dando continuidade aqui no... Tá, ficou um ponto que eu acho que é interessante a gente explorar e explicar melhor. Diferença entre perda máxima diária e trava de perda. Perda máxima diária é quanto você permite que o robô perca no total das operações para aquele dia. Então vamos supor, ele fez ali 30, 40, 50 operações e aí de repente ele teve uma perda com X valor. Só que esse X valor você vai limitar aqui. Então eu quero que quando o robô chegue a R$100 negativos por dia, ele pare de operar. Tá? Então quando ele atingir R$100 ali no dia, ele vai parar de operar. Só que tem um detalhe aqui. Se você colocar uma trava de perda, que aqui já é outra coisa, tá? Trava de perda é a operação que está aberta. Então, uma operação quando ele entrar, né, essa operação aberta, ele vai oscilar. Então o preço vai subir, no caso os pontos vão subir, vão descer. Eles podem descer tanto que pode descer até o seu limite aqui. Só que esse limite, vamos supor, é R$100. Quando chegar em R$100, o robô vai fechar aquela operação. Aí vai fechar com prejuízo de R$100. Só que, se você colocar aqui, vamos supor, R$150, aqui, trava de perda, e o seu limite máximo, a sua perda máxima diária for R$100, quando tiver a perda de 150, o robô já vai entender que não é mais para operar aquele dia. Porque ou o valor foi R$100 ou superou aquele valor. Então o mínimo de perda, o máximo de perda, aliás, é R$100. Se superar aquele valor, ele não opera. É 100 ou mais. Tá bom? Então só para esclarecer esse ponto. E eu reforço mais uma vez que caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte por meio dos nossos canais de comunicação, que estaremos de prontidão para lhe atender. Esses itens aqui embaixo são itens estéticos, né? Então você pode mudar aqui. Vamos supor, exibir caixa. Você pode deixar para ocultar esse painel. Você pode mudar o tema do painel, colocar um tema claro. Você pode mudar aqui o tema do gráfico, né? Colocar aqui outro tipo. Então, são itens que você pode brincar aqui na parte estética do robô. Bom, quero fechar esse vídeo respondendo a pergunta que a gente acabou pulando e também trazendo alguns outros pontos que acredito serem importantes para começar
as operações por meio do robô. Então, considerando a pergunta, quanto preciso para começar? Bom, a gente fez vários testes, clientes nossos já utilizam, inclusive em conta demo, em conta real. Então, nos testes que fizemos, então, o mínimo possível para rodar o robô é R$300, mas não recomendamos R$300, porque você pode simplesmente perder isso num dia. Porque o robô pode ter uma perda e não conseguir recuperar aquela perda naquele dia. Isso é normal, tá? Então, é recomendável começar com aproximadamente R$1.000, que isso dá uma certa margem para o robô trabalhar. Então, só para reforçar, o robô ele vai ter dias de perda. Isso é normal ao longo do processo da consistência. Então, reforço que não temos um robô perfeito. Todos os robôs, qualquer profissional no mercado, tem momentos, tem dias de perda. O importante é seguir um planejamento, um gerenciamento de risco para que ele mantenha o sucesso no mercado financeiro e consistência também. É importante ressaltar também outros pontos. Verifique a possibilidade de contratar uma VPS. Uma VPS é basicamente um servidor remoto. Então, alguns servidores remotos que estão disponíveis no mercado hoje, eles ficam próximos à B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Com isso, você tem um ganho na velocidade, né, na latência, que é essa velocidade de comunicação entre a corretora, entre o MetaTrader que está aí na corretora, e a Bolsa de Valores. Como a gente está falando de um robô scalper, que faz várias operações durante o dia, então se você aumentar essa velocidade das operações, né, da entrada e saída do robô, isso vai ser benéfico para você. Ressaltamos que o setup, a estratégia que o robô, que já acompanha o robô, é uma opção, isso não é uma recomendação que você utilize. Se você de fato quiser utilizar, temos uma estatística de performance para essa estratégia, mas é de responsabilidade sua caso queira utilizá-lo em suas operações. E também ressaltamos que resultados, desempenho passado não tem garantia para resultados futuros. Então, tudo bem que a gente fez um teste de ano, mais de ano, tivemos resultado positivo, mas isso não é garantia de que isso vá se repetir novamente. Isso é uma coisa inerente ao mercado, isso não é coisa específica do robô day trader. Isso é uma coisa inerente ao mercado de renda variável. Então, desejamos a vocês boas operações. Reforço que qualquer dúvida, entrem em contato com o suporte, estaremos dispostos a atendê-lo da forma mais rápida possível. E conte conosco. Bons trades. Olá novamente, trader. Achei interessante fazer mais um vídeo para esclarecer alguns pontos que são super relevantes para as operações que você vai fazer com o robô. Uma delas é ativar o RLP. RLP é basicamente um recurso fornecido pelas corretoras para dar mais liquidez para suas operações. Isso quer dizer que, em tese, o preço que o robô necessitar sair ou entrar durante as operações será o preço em que a corretora vai garantir que isso aconteça. Custos da B3. A B3 é a Bolsa de Valores brasileira. Ela tem alguns custos para essas operações. Como a gente trabalha com o mini índice, cada operação fica em torno de 50 centavos. Então, quando eu falo operação, eu falo compra e venda. Então, é preciso que você considere isso em suas operações. Uma outra coisinha, não menos importante, é a questão do setup padrão, que é a estratégia padrão que já acompanha o robô. Caso você, usuário,
não queira parametrizar, não queira configurar o robô, esse setup já vai estar, já vai seguir na compra do robô. Porém, como já dito anteriormente, bom, antes é importante ressaltar que esse setup ele já está sendo utilizado pelos usuários, né? Boa parte dos usuários utilizam esse setup e tem lucratividade com ele. Mas isso não quer dizer, e a gente não garante de forma alguma, que os resultados, como eu já disse anteriormente, que os resultados passados irão garantir os seus resultados futuros. E o uso desse setup padrão é de inteira responsabilidade do usuário que estiver utilizando. Então, somente para esclarecer esses pontos. E um quarto ponto é que esses vídeos eles são um suporte para o material, né, para o manual de instruções, que está bem mais explicado. E à medida que a gente for avançando ou mesmo fazendo algumas atualizações no robô ou mesmo em qualquer outro ponto deste projeto, neste produto, a gente vai implementar as atualizações e vai informá-los dessas novidades. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para acionar nosso suporte técnico. Tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o Telegram, tem Instagram. Então fiquem à vontade para entrar em contato em qualquer desses canais de comunicação. Bons trades!